E na nossa série de entrevistas com candidatos a vereador por São Paulo, a convite do Secov São Paulo, agora eu converso com o Matheus Hector, que é candidato pelo Novo. Matheus Hector, que é formado em Economia no INSPER, com extensão em Urbanismo no CITEX da Universidade de Harvard, realizou trabalho humanitário na Índia, na África, e como pesquisador fez trabalhos na área de educação e desenvolvimento econômico. Matheus Hector, muito obrigada pela sua participação aqui na nossa série de entrevistas. Bom dia, Denise. Eu que agradeço o convite do Secov, a oportunidade de estar falando contigo e gostaria de saudar toda a diretoria, o Basílio, o Rodrigo, que vem fazendo um grande trabalho no NE, e é sempre um prazer poder debater os desafios das cidades brasileiras, principalmente da cidade de São Paulo. E a gente falava dessa questão de urbanismo, que faz parte do seu currículo, e eu queria saber quais seriam as pautas prioritárias de você como candidato. Como candidato ou não, como vereador, né, caso seja eleito. Com certeza seremos eleitos, Denise. Primeiramente, eu acho que a gente tem que mudar a mentalidade que moldou as cidades brasileiras nas últimas 5 décadas. A gente escuta um pensamento muito errado das pessoas que os erros de São Paulo são porque a cidade teve um pouco planejamento. A visão que eu tento trazer aqui na minha campanha, em tudo que eu venho fazendo, é que justamente ao contrário. A gente colocou uma série de restrições para se construir na cidade de São Paulo, desde zoneamento, limite de quanto pode construir num prédio, tamanho do prédio, e isso impediu que o setor privado ofertasse moradia suficiente para todo mundo na cidade. As consequências disso foram péssimas. A primeira delas é uma cidade que foi se espraiando cada vez mais, as pessoas morando cada vez mais longe do trabalho, muitas vezes em situação irregular. 2 milhões de pessoas hoje vivem em situação de moradia precária na cidade de São Paulo, além de todas as consequências disso, como a destruição do nosso meio ambiente. Basta ver o que acontece na zona sul de São Paulo com uma série de condomínios irregulares feitos pelo crime organizado, o trânsito, porque as pessoas têm que vir para as regiões centrais de alguma maneira, acabou perdendo as vidas, horas das suas vidas dentro do transporte público ou do carro, e também toda a poluição e todas essas consequências que a gente sabe na prática. Então, minha ideia, basicamente, o eixo central é tirar todas essas regras que impedem a cidade de se envolver e promover um choque de capitalismo para as pessoas morarem melhor e mais perto do trabalho. O que eu percebo muito é que há grandes queixas, essas restrições, né, a verticalização maior, o adensamento na cidade de São Paulo, que acabou empurrando as pessoas para a periferia, até por uma questão de custos. Agora, isso é resultado de trabalho aí de muita gente, de muitas organizações que queriam exatamente essa situação, é uma preservação de determinadas áreas da cidade. Como é que você acha que dá para vencer essa resistência numa revisão, por exemplo, de plano diretor? Eu acho que a primeira coisa é a gente debatendo isso amplamente com a sociedade. O que eu proponho não é só fazer como vereador, é fazer na minha campanha, que são esses 50 dias que a gente tem a possibilidade de abrir interlocução com as pessoas e explicar de uma maneira muito clara. O seu aluguel é caro, você comprar um imóvel é caro, justamente porque a gente tem restrição de construir na cidade. A gente tem trânsito na cidade de São Paulo porque as pessoas moram longe. Então, eu acho que falta uma equação no debate de urbanismo, que é colocar a sociedade dentro da pauta. E deixar claro que tudo isso geralmente são questões corporativas. Isso vão desde áreas extremamente zoneadas, vídeo Jardim Europa, Pacaembu, Alto de Pinheiros, várias que a gente vê, onde uma parcela da população faz uma pressão política para que as regras não mudem. O que a gente está propondo é justamente o contrário, é quem está à margem dessas regras entre o debate público e a gente consiga resolver. E a gente vai resolver, mas para isso precisa de coragem para falar isso. E a gente está fazendo desde o começo da campanha. Agora, de um lado, a gente tem restrições, inclusive, que levam ao encarecimento de você construir empreendimentos mais altos. E outros são áreas de preservação mesmo, em que você não pode derrubar os imóveis, você não pode construir prédios, você tem essa restrição explícita. Você citou, por exemplo, o Jardim Europa. Você tem áreas em que não se pode mexer nos jardins de modo geral. Você pretende propor uma revisão geral também nesse aspecto, não apenas autorizar a verticalização, onde isso já ocorre, ou rever também essas áreas que são protegidas? Sem dúvida, eu acho que a gente tem que revisar absolutamente tudo. Eu moro aqui na Praça da República, eu moro no centro, e se a gente pega aqui essa parte da cidade que foi criada com pouca regulação, você tem 240 habitantes por hectare. No centro expandido, são 80. Então, a gente vê a cidade que nasceu de São Paulo com uma regulação mais branda, a gente tem o Copan, que é 22 vezes o tamanho do terreno, 5 mil pessoas morando a 2 quarteirões do metrô. A gente economiza a infraestrutura, a gente faz tudo. A gente não pode viver mais a cidade
achando que vai ter um burocrata que vai puxar uma alavanquinha, as pessoas vão morar aqui, aqui vai ter comércio. Não, a gente tem que deixar a cidade se desenvolver por si só. Então, minha defesa é revisar tudo, e a gente tem que combater o corporativismo, a gente tem que combater todas as pessoas que são contra essas regras, e aqui a gente não tem medo e também tem um preparo muito forte para fazer nessa questão. E, Denise, tem umas coisas muito interessantes quando a gente pega os estudos acadêmicos sobre o tema. Se a gente pega, por exemplo, um paper do economista Ciro Birdman, lá da GV, ele mostra que cidades que não adotaram o zoneamento têm 50% menos de informalidade. É impressionante. Outras coisas, por exemplo, se você pega famílias que estão em situação de vulnerabilidade, coloca em regiões centrais em boa moradia, os filhos têm aumento de 30% da renda. Então, a gente tem que comunicar isso para a sociedade de uma maneira muito concisa, muito forte e muito verdadeira. Quando a gente coloca a sociedade, além do setor, além de todo mundo, na discussão, a gente vai mudar isso e a gente vai ganhar essa batalha. E o adensamento leva a uma reprogramação também de toda a estrutura de serviços que a prefeitura tem que oferecer, não é? Se você pega, por exemplo, você consegue mais escala para ter escolas maiores e redução de custos, você consegue hospitais maiores com mais escala, você gasta menos com infraestrutura, você preserva mais o meio ambiente. Então, são todas essas questões positivas. Só que São Paulo resolveu adotar um caminho errado, seja por ideologia, seja por resistência de pessoas dos NIMBYs que não querem que saiam empreendimentos ou empreendimentos sociais perto. Então, é muito importante a gente deixar isso claro para a sociedade, e a gente vem fazendo isso na campanha sistematicamente. Apanhamos muito, mas não tem problema. Agora, além da revisão dessas regulamentações, quais seriam os outros destaques da sua pauta como candidato a vereador? Eu acho que a questão do centro é muito importante, falo até como morador. A gente colocou também uma série de regras que, por exemplo, tornam impossível você comprar um prédio, reformá-lo e vendê-lo. É impossível você fazer um retrofit, porque a regra de acessibilidade não dialoga com a regra de prevenção de incêndio, que não dialoga com o tombamento. Então, a gente cria um inferno regulatório e os prédios acabam ficando abandonados aqui na região central. O que eu proponho? Pegar as experiências onde deu certo no mundo para resolver esse problema. Lisboa, por exemplo, adotou um regime de exceção, tirando essas regras, atrai investimento. Paris vem fazendo também um projeto muito legal de privatização de prédios que são da prefeitura para destinar para moradia. Barcelona também permitiu o projeto ali nas vésperas da Olimpíada, Barcelona Posteguapa, que você fizesse propaganda nas redes, nas frentes do prédio. Então, acho que a gente tem que tornar o centro mais atrativo para os nossos empreendedores, para que a gente consiga reformar e trazer mais. Isso é essencial. E a gente escuta muita demagogia no debate público, os candidatos a prefeito falando que vão desapropriar e tal. Você pega, por exemplo, o Cine Marrocos ali atrás, o Teatro Municipal, há 10 anos, desapropriado para a prefeitura e absolutamente não se faz nada. Então, acho que trabalhar na região central é muito importante e também, principalmente, a gente ter uma iniciativa que trazer mais densidade para a cidade. Isso eu acho que é a coisa que é um legado que, se a gente conseguir trabalhar bem, a gente vai mudar a cidade nas próximas 2 décadas. Agora, Matheus, a gente muitas vezes fala em tese dessa questão da segurança no centro da cidade, principalmente à noite, e você vive essa situação. O que você acha que deveria mudar para melhorar o ambiente geral, para permitir essa ocupação, inclusive como moradia, porque as pessoas podem ter medo, numa fase inicial, de morar no centro da cidade? É um efeito Tostines, é crocante porque vende mais ou vende mais porque é crocante? Isso é muito engraçado. Qual que é o problema na minha visão, meu diagnóstico? Porque se eu sair agora andar aqui, vou para a Praça da República, entro lá, eu me sinto totalmente seguro. Por quê? Porque tem gente na rua, porque tem vida na rua, porque as pessoas vêm para cá durante o dia. À noite, as pessoas vão embora. Então, a partir do momento que você traz moradia para a região e a região começa a funcionar 24 horas, você muda todo esse cenário. É claro que existem outras medidas que são muito importantes para a gente reduzir a criminalidade. Os estudos empíricos mostram que, por exemplo, se melhorar a iluminação pública, você tem uma redução entre 30% e 50% dos crimes de assalto na região. Então, lugares abertos durante a noite também é importante a gente facilitar o alvará para as atividades, e isso já está previsto na Lei da Liberdade Econômica, para que a gente tenha vida. O policiamento é, sem dúvida, importante. A gente não pode negar a importância da Guarda Municipal, da polícia, mas uma cidade viva, ela se autopolicia, porque ela tem olhos nas ruas e ela permite que as pessoas se integrem mais e ninguém chegue em casa de madrugada numa rua escura, vazia, sem ninguém.
Citou esse exemplo de Tostines, agora por onde se começaria a ocupação dos imóveis? Essa reforma teria recursos públicos? Como é você mudaria o padrão de utilização dos imóveis do centro que estão desocupados? Porque não seria nem tanto nessa região da Praça da República onde você mora, a gente tem uma área que é mais isolada ainda durante a noite. Né? Olha, Denise, quem tem que escolher qual que vão ser as funções dos prédios são os empreendedores. Eles que sabem a demanda, a oferta, vai Mas ser a para os viabilidade. empreendedores irem aí com as restrições que se tem, por exemplo, de ocupação, tem a questão de reforma, de você ter determinadas regulamentações de segurança para a ocupação dos imóveis, questão de incêndio, questão de acessibilidade, por onde se começaria para trazer esse empreendedor que aí poderia redefinir a vocação do centro? Eu brinco com o meu amigo Antônio Ling, ele brinca comigo que ele fala, se Paris tivesse as restrições de acessibilidade de incêndio, a gente fechava a cidade inteira. Não teria Paris, ninguém ia visitar, ninguém ia ver a Torre Eiffel. Então, o que eu acho que seria uma regra que faria sentido? Olha, as normas de incêndio e segurança são as originárias. Então, o prédio da década de 20 ele tem que ter o padrão de segurança sempre da década de 20. A gente fazer a mesma coisa de Lisboa. O que é público e está sendo subutilizado, a gente privatiza. E também dá isso, e assim, eu acho que a gente pode fazer com o mínimo de dinheiro público possível, também com aquele benefício que eu falei das propagandas, das telas. Mas hoje a gente já tem benefício por meio da transferência de potencial construtivo que prédios tombados conseguem vender isso no mercado privado. Só que a burocracia, Denise, ela é tão gigante, porque a prefeitura não quer perder receita, que ninguém consegue vender isso. Então eu pego, por exemplo, aqui, o do lado, que fiz aqui do meu lado, São Nicolau, 12 moradores, 12 apartamentos. Eles precisam da assinatura de todos para conseguir ter acesso a esses benefícios. Eles não conseguem. Imagine o Copan, que são 2.000. Então, assim, o benefício já tem que deixar ele mais claro e mais fácil ter o acesso, reduzindo a burocracia. E daí começa a surgir umas regras sem sentido por parte da prefeitura. Tem um amigo que tem um conjunto de casinhas ali perto da Luz e ele tem direito a esse benefício. E daí ele foi vender, daí a prefeitura chega, não, isso só pode ser vendido dentro da operação Urbana Centro, tal. O que eu defendo para ter acesso aos benefícios dos imóveis tombados? Assinou na ato de condomínio, registrou na prefeitura, vai na B3 e vende. A gente precisa tirar, e assim, o tombamento é importante para algumas coisas, para a gente preservar o patrimônio, que é importante, mas o tombamento ele se tornou uma punição para quem é dono. E a gente tem que comunicar para a sociedade a primeira coisa, tombar alguma coisa tem custo. Então, vamos melhorar a governança, vamos melhorar as regras e pôr limite de imóveis que podem ser tombados também, que eu acho que é uma medida relevante. Agora, além dessa discussão referente ao centro da cidade, quais seriam as suas propostas para outras áreas? Você falava, por exemplo, de ocupações irregulares, sem preservação de meio ambiente. São Paulo é muito grande, então você tem que tratar de uma forma diferenciada as várias regiões, não é? Olha, Denise, eu acho que tem duas medidas que precisam ser tomadas em relação às ocupações regulares. Primeiro, porque as pessoas estão em situação de insalubridade. E segunda, porque é uma fonte de financiamento do crime. Como que a gente vai fazer? A primeira coisa, reprimindo o surgimento desses condomínios. A prefeitura precisa estar presente, a gente precisa fiscalizar para que esses condomínios não saiam, a gente não destrua nossas regiões mananciais, porque o custo disso no longo prazo é muito caro. Destruir as nossas represas, ter crise hídrica e tudo mais. O segundo é dar alternativa. E qual que é a alternativa que a gente dá para essas pessoas? Permitindo que a sociedade se construa mais moradia. Eu acho que a gente precisa afrouxar nossa legislação para a gente ter maior potencial construtivo na cidade, mas também eu acredito que tem espaço para a gente ter uma regulação, por meio como a gente tem de HIS hoje, de dar mais benefícios para quem constrói moradia social nas regiões centrais. Então, o que eu brinco que é o choque de capitalismo, permitindo o setor privado construir mais, junto com o choque de solidariedade, para a gente incluir essas pessoas nas melhores regiões da cidade. A resistência é muito grande. Eu vou dar um exemplo de uma briga que eu comprei lá no Pio Vila Leopoldina. O pessoal está construindo, tem um projeto para construir imóveis de alto padrão e para urbanizar duas favelas na região, e os moradores da região são contra, porque não querem moradia social no mesmo bairro. Então a gente precisa expor essa hipocrisia veementemente e trazer as pessoas para morar nas regiões centrais. Isso vai ser acompanhado, isso tem que ser feito pelo setor privado e o setor público tem que incentivar a gente ter mais moradia social. Infelizmente, não foi o que aconteceu, né? Você pega a política habitacional dos últimos 50 anos, pegar, sei lá, vamos construir cidade Tiradentes a 30 quilômetros do centro e fazer um depósito de uma favela estatal, uma favela vertical estatal. Isso não dá certo, a gente precisa romper com isso.
Eu fazia esse questionamento para você, porque a gente tem algumas áreas da cidade que são quase microcidades dentro de São Paulo. Não é nem a grande São Paulo, é em São Paulo mesmo. Você citava a cidade de Tiradentes, a gente tem nas várias regiões essas unidades. Haveria algum outro tipo de estímulo para atendimento à população que quer ficar nessas regiões, porque já está instalado e não tem que se deslocar pela cidade toda? Eu acho que, sem dúvida, que a gente tem que ter uma agenda nesse sentido. Eu acho que o objetivo central é deixar o mercado funcionar, mas vou dar um exemplo. Cidade de Tiradentes, que é o mais engraçado. Você constrói moradia para 200 mil pessoas longe do centro e deixa o zoneamento onde não pode ter comércio. Então, assim, você já vai morar longe, mas você não pode empreender, você não pode abrir um salão de cabeleireiro, tal. E o que acontece na prática é que todo mundo cai para a informalidade, isso abre espaço para fiscais mal intencionados tirarem uma graninha dali. Então, acho que a gente tem que tirar essas regras. Eu acho que existe sim uma agenda que é muito importante na parte de regularização fundiária, muito defendida por meu amigo de partido André Bolin, para a gente dar o direito de propriedade e permitir que as pessoas tenham acesso a crédito, que as regiões começam a se desenvolver. Eu acho que isso é muito importante, mas minha prioridade no mandato é fazer que as pessoas morem mais perto do trabalho. Não é nem que as pessoas morem mais perto do trabalho, é que as pessoas possam morar onde elas quiserem, de uma maneira mais barata, inclusive. Então, por isso, meu foco muito direcionado na revisão do PDE do ano que vem e de todas as legislações que atrapalham. No final das contas, é acabar com esses bairros dormitório, né? Exato. Eu não sei como alguém pensou que isso daria certo algum dia. Isso. Nós conversamos aqui com o Matheus Hector, que é candidato a vereador de São Paulo pelo Novo. O Hector, que é formado em Economia pelo INSPER, com extensão em Urbanismo da Universidade de Harvard, realizou trabalho humanitário na Índia, na África. Algum destaque mais do seu currículo aí, Matheus, para passar para quem está nos acompanhando? Eu acho que isso eu prefiro que as pessoas me conheçam mais pelas ideias do que pelo meu currículo, né? Dito isso, queria aproveitar a oportunidade para agradecer de novo você, Denise, agradecer ao Secof, ao Basílio, a todas essas mentes pensantes aí que estão tentando construir um novo modelo de cidade e aproveitar o jabazinho aqui para me seguirem nas redes sociais, @MatheusHector, Twitter, Facebook e tudo mais, e vamos bater mais papo e conto com a ajuda e voto de todos vocês. É isso, muito obrigada, Matheus, pela sua participação aqui mais uma vez. Obrigado.